27 de fevereiro de 2018. Ainda alguém está sem apostila? Eu passo para ela ali, por favor. Mais alguém? O restante ainda vai chegar, né? Vou deixar aqui. Então hoje, aliás, na última aula nós terminamos de ver a questão da autoridade da igreja em relação ao cânon, né? E vimos um pouco sobre as línguas bíblicas. E vamos continuar hoje, com a graça de Deus, a partir do item número 4 aqui, traduções da Bíblia, na página 3. Página 3, traduções da Bíblia. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como a Bíblia foi escrita e como foram juntados os livros e tal. Então essa era uma grande curiosidade minha. Quando eu entrei no seminário eu busquei muito isso também, enfim, nas aulas e com leituras. E um dos meus maiores interesses é sobre as traduções da Bíblia, tá? É uma bênção muito grande poder ter a palavra de Deus em mais de uma tradução na nossa língua, aliás, em dezenas de traduções. Mas a gente sabe que infelizmente algumas línguas não têm acesso, alguns povos não têm acesso à palavra de Deus, tá? Então esse texto que eu coloquei aí, fazer discípulos, é a ordenança do Senhor, fazer discípulos em todas as nações. Isso é possível com a Bíblia na língua do povo, porque como é que a gente vai ensinar se eles não tiverem acesso à palavra de Deus, tá bom? Então eu coloquei aqui, a Bíblia, ou pelo menos uma parte dela, já foi traduzida para mais de 2.400 línguas. No Brasil, a Bíblia completa já foi traduzida, além do português, para línguas minoritárias. São línguas que têm um povo muito pequeno, pouca gente, né? Como Waiwai, tribo indígena, né? Guajajara e Guarani-Biá. Essa tribo Guajajara, eu conheço um índio Guajajara, que é pastor, inclusive, tá? Boa. E essa tribo Guajajara era canibal. Era uma das primeiras tribos aqui do Brasil. Ela é uma das primeiras tribos. E eles eram canibais, tá? Agora tem muito crente lá, graças a Deus. Então dessas 2.400 línguas, veja só, existem mais línguas do que isso aqui. Então em muitas línguas a Bíblia não está, não tem nenhum versículo, tá? Mas mesmo assim há povos que sem a Bíblia na sua língua oficial têm acesso. Vou explicar. Por exemplo, em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, eu conheço alguns guineenses que estudaram comigo e trabalharam comigo. E é um país muito pequenininho, né? Tem em torno de 3 milhões de habitantes, mais ou menos a população da Paraíba. A Paraíba tem um pouquinho mais do que isso hoje em dia. E Guiné-Bissau está dividido em pouco mais de 30 tribos, 30 etnias. Então lá, cada tribo tem o seu próprio dialeto. E eles têm uma língua comum que praticamente todo mundo fala. É um português mal falado e é chamado de crioulo. Provavelmente o nome é pejorativo, a origem do nome é pejorativo, vindo dos portugueses. E além disso, eles aprendem na escola o português. O português então é a língua dos documentos, é a língua oficial em Guiné-Bissau, mas não é a língua mais falada. Mais falada é o crioulo. E é muito parecido, por exemplo, bom dia é bom dia. Boa tarde é boa tarde, tá? Crioulo. Então, tem algumas expressões engraçadas também, né? Café da manhã é mata bicho. E na cultura deles tem um bicho na barriga, que é a fome, e quando eles tomam café da manhã, mata bicho. Faz sentido, né? E também pode ser pequeno almoço. Eu acho que isso aí é um pouco depois, quando eles viram alguns que não estavam só matando bicho, né? Era um pequeno almoço. Enfim. Então, por exemplo, a Bíblia não está traduzida para todos os dialetos de Guiné-Bissau. Não. Mas está em português e está em crioulo. Tá? Então tem essa questão. Mesmo a Bíblia não estando naquelas línguas todas, todos os guineenses têm acesso porque todos falam crioulo. E aí nem todos leem, porque muitos são analfabetos, tá bom? Mas tem acesso de alguma maneira. Então eu fico até um pouco assim, um
um pé atrás com alguns missionários, e eu tenho muitos amigos missionários. Eu digo: olha, vocês têm que falar toda a verdade. Algumas vezes vocês não falam toda a verdade, porque o cara vem e diz: a Bíblia, faltam ainda 2.000 línguas para traduzir a Bíblia. Aí eu digo: peraí, dessas 2.000 línguas, esses povos todos não têm acesso? Não, tem. Dessas 2.000 línguas faltam 200 povos que não têm acesso, porque às vezes é um desses dialetos de Guiné-Bissau, entendeu? Então será que precisa traduzir para cada povoado daquele? Alguns acham que sim, outros acham que não, que o melhor seria ensinar o crioulo para todo mundo e investir mais no crioulo aí, tá bom? Então tem essas questões que eu digo: ó, vocês que são missionários têm que falar toda a verdade. Vocês estão maquiando a coisa aí, tá bom? Ok. Vejam só, eu coloquei aqui uma pesquisa que foi realizada, uma pesquisa antiga, né, em 1979, mas foi a mais recente que eu tive acesso no Brasil, tá? Sobre 2 Bíblias. A Bíblia de Almeida, que hoje é a versão atualizada, é a ARA. Eu vou pegar o pincel aqui. Gente, eu vou deixar essas apostilas aqui. Quem estiver necessitando, só pedir aqui para Maílson, tá? Então vamos lá. Fizeram essa pesquisa com o pessoal da 8ª série, né? O último ano do 1º grau, na época era o 1º grau e era a 8ª série. Com a Bíblia de Almeida, eles só entendiam 12,5% do texto bíblico. São aquelas traduções que tem palavras que a gente não usa. É mistério. É mistério. O que é mistério? Quem lembra o que é? Necessário. Por que não coloca logo é necessário, né? É necessário colocar o correto. Ninguém usa é mistério. O que quer dizer, por exemplo, dura serviço? Literalmente falando. Porque dura serviço a gente associa a coração endurecido, mas isso é figurativamente falando. Literalmente falando, o que quer dizer dura serviço? Vem para cá, varão, senão eu não vou ficar olhando para tu. Isso, exatamente. Exatamente, né? Então é dura a coluna cervical, por isso que não se prostra, não obedece, tá? No pessoal do 3º ano do ensino médio, nessa tabela aí da página 3, né, que é na época do 2º grau, apenas 31% lia a Bíblia e entendia. Página 3, irmão. Aí fizeram a Bíblia na linguagem de hoje. Sabe como surgiu a Bíblia na linguagem de hoje? Dois missionários fizeram uma distribuição de Bíblias numa favela. Poucas semanas depois, o povo começou a devolver as Bíblias. Disse: pastor, lá em casa só minha filha sabe ler, nem ela que sabe ler está entendendo. Então, pastor, leve para alguém. Leve não, né? Essa daqui dá para entender. Leve para alguém que sabe ler, que a gente não está entendendo nada. Meu amigo, muitas Bíblias foram devolvidas. Aí explodiu no coração dos pastores, dos missionários. E eles pensaram assim: a gente precisa fazer uma Bíblia, né, uma tradução que alcance esse público. E eles começaram a fazer uma paráfrase. Paráfrase é quando palavras paralelas às frases são utilizadas. Então paráfrase é quando tem um pouco de explicação no texto, né? A gente fala isso toda hora. Olha, eu estou parafraseando aqui o texto bíblico. A gente não cita exatamente como está escrito, cita o sentido. Quando eles fizeram, eles deram o nome de Bíblia na linguagem de hoje e passaram, e aí entregaram, né? E o povo começou a entender. Mas nos Estados Unidos, o equivalente a essa Bíblia na linguagem de hoje, alguns pastores fundamentalistas fizeram, sabe o que? Queimaram essa Bíblia e colocaram as cinzas num potezinho daquele, tipo aqueles potezinhos de fermento royal, sabe? Disseram que era uma blasfêmia. A Bíblia tem que ser traduzida literalmente, não pode ser feita uma paráfrase da Bíblia. É uma ignorância sem precedente um negócio desse, porque prefere que o povo não entenda, não é isso? Aí depois
houve um projeto, BLH, Bíblia na Linguagem de Hoje. Depois disso, houve um projeto para melhorar isso. E aí fizeram o Novo Testamento na linguagem de hoje, porque foi só o Novo Testamento. Foi uma melhorada da Bíblia na linguagem de hoje. Mas isso aqui é até difícil de achar hoje, a Bíblia na linguagem de hoje. Quem tem. Quem não tem é difícil de comprar, tá? Nova não vende mais não. Só vende em seco, no... Aí quando terminaram, o Novo Testamento na linguagem de hoje virou Nova Tradução. Mesma sigla, e hoje nós temos ela aí, a Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, gente, a Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, tem 12.000 vocábulos, vamos arredondar, 12.000 palavras diferentes. Já a NTLH tem 4.000. É muito mais fácil entender. Mas vamos lá. Qual é a melhor Bíblia, então? Vamos ver. É uma pergunta fácil, né? O pessoal faz muito essa pergunta. Mas antes de opinar sobre isso, eu quero ver 8 questões com vocês. Aí na página 3. Em primeiro lugar, tradução e Bíblia de estudo não são a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, Atlas, né? Com a Bíblia do... Que Bíblia é essa, irmão? Bíblia de estudo o quê? Não, essa Bíblia de estudo na capa não tem? Enquanto ele escolhe aqui, tem outra Bíblia de estudo. Genebra, Bíblia de estudo em cores, anotada, Thompson, Shed, pronto. Isso aí não é nome de tradução. Que tradução você usa? Eu uso a Shed, tá? Isso aí já é, pode ser tradução, é o próprio nome da Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo em cores, eu uso a Shed, eu uso a Genebra. Isso aí não é o nome da tradução. Isso aí diz respeito aos estudos que vêm além do texto bíblico. Notas de rodapé, introduções aos livros, mapas, enfim, tá? Então as Bíblias de estudo são diferentes por causa disso. A tradução, como ele falou aqui, ela pode ser Almeida Revista Atualizada, pode ser Almeida Revista Corrigida, ARC, pode ser NVI, que é a Nova Versão Internacional, pode ser a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A que eu estou usando aqui desde 2008, essa é a terceira edição, é 2013, é a Almeida Século XXI. Ano passado estava para sair, não sei se saiu. Não, está para sair ela completa esse ano. Almeida Revista e Atualizada, nova edição. Saiu o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Eu tenho, não li todo, mas está para sair ela completa esse ano. Saiu também recentemente, né, ano retrasado também, a nova versão transformadora, é a NVT, ok? Então essa é a diferença de tradução para a Bíblia de estudo. Tradução é quando eles traduzem dos textos originais, é a Bíblia mesmo. Bíblia de estudo são os estudos, ok? Número 2, há mais Bíblia de estudo do que traduções bíblicas, realmente. Além dessas que eu mencionei aqui, dessas Bíblias de estudo que vocês têm, quais são mais as Bíblias de estudo que existem? King James, qual? Apologética, do Sufista, Genebra já estava na lista. Bíblia do líder, a Bíblia da mulher, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher que não ora quase nada, tem que orar. Do adolescente, do ministro. Tem da escola bíblica? Bacana, não vi ainda. Tem das crianças, né? Desafio de todo homem. Tem a aplicação pessoal, do pescador. Não tem de seminarista não, já prestei atenção. É sério. Ele tem preconceito para seminarista. Então tudo isso é a Bíblia de estudo. Tem de evangelismo, tem de louvor e adoração, enfim, inclusiva, né, que é
Tem. O que é que tem, meu irmão? Pode dizer, meu irmão. Confessar os pecados uns aos outros e oreis uns pelos outros. Essa é a Bíblia a ordem cronológica que você falou, né? Depois eu quero dar uma folhada nela. Então estudo, gente, é Bíblia de estudo, tá? Então tem mais Bíblia de estudo do que tradução. O que é tradução, então? Essas aí, além dessas, o que é que a gente pode... Eu vou anotar aqui. Me ajude, tá? Vamos dizendo, tradução. Lembra mais não? Almeida, corrigida e fiel. Essa aqui é a pior tradução que eu conheço no âmbito do Evangelho. Almeida, corrigida e fiel. Essa Bíblia aqui é da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eu tenho lá a primeira Bíblia. Minha primeira Bíblia. Hã? Foi, eu não sabia, eu ganhei, né? Por que eu estou dizendo que é a pior, gente? É porque o estilo, o método de tradução dela esse pessoal aqui é diferente da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB é diferente da SBTV. Então, o pessoal da Sociedade Trinitariana, essa daqui, eles dizem o seguinte: quanto melhor, quanto mais literal a tradução, melhor é. Mas eu não concordo com eles não, tá? Porque a Bíblia é um texto muito antigo para traduzir literalmente e a gente compreender. Eu já falei para vocês de Saul, que foi cobrir os pés. Lembram? Falei, João? O texto que diz que Saul foi cobrir os pés. Aí o pessoal diz: estava com frio, estava dormindo, era o quê? É uma expressão idiomática. Só eles lá sabem usar esse tipo de expressão. Tanto homem como mulher usavam uma túnica na época do Antigo Testamento. Então, quando eles vão fazer o que nós conhecemos de forma eufêmica como número 2, eles basta tiravam a túnica e se acocoravam. Então, cobrir os pés. Nas traduções melhoradas, eles dizem assim: que Saul foi para a caverna aliviar o ventre. Opa, compreendeu agora? Vocês estão bem hoje? Já tudo certinho? O reloginho funcionando? Pronto, Saul já fez isso. Então é melhor traduzir como cobrir os pés, que ninguém sabe o que é, mas é literal, ou aliviar o vento, que todo mundo sabe o que é. Pelo amor de Deus. Tá? Outra vez, esse pastor, o pastor que defende, um dos pastores que defende esse método de tradução, sabe aquele programa Vejam Só? Tem muita gente conversando, eu vou perguntar. Sabe aquele programa Vejam Só, da RedeTV? É um programa de debates, tá? Teológico. O pastor que apresenta é um pastor presbiteriano, da Presbiteriana Independente, Heber Cocarelli. Muito bacana ele, muito simpático. Aí, estava um pastor que fez essa tradução aqui. Então, não, pastor, o pessoal não entende, pega um dicionário para entender. É para traduzir ou não é para traduzir, meu filho, né? Aí ligou uma irmã, na época que esse programa era ao vivo. Alô, meu nome é irmã fulana e tal. Oi, pastor, tudo bom? Quem é? Irmã fulana, pastor, só da sua igreja. Daqui. Pô, irmão, como é que vai? Pastor, vou dizer um negócio para o senhor. Ninguém entende nada, pastor, quando o senhor lê na sua Bíblia no culto. Ficou bonito pra cara dele. Então tem tudo isso, tá? Outra coisa, número 3. Existem boas traduções bíblicas fora do âmbito evangélico. Sim, existem. Eu tenho a Bíblia Ave Maria em casa. É uma boa tradução, tá? É uma boa tradução. A Bíblia de Jerusalém também, a Bíblia Católica, é uma boa tradução também. Eu tenho amigos que são professores de línguas bíblicas que gostam, inclusive, da Bíblia de Jerusalém. Mas a Bíblia da Testemunha de Jeová, a tradução do Novo Mundo, não se enquadra aí, tá? Aquela tradução é horrorosa. Aquela tradução foi forjada, completamente forjada, para que as doutrinas deles, as heresias da Testemunha de Jeová, coubessem em alguma Bíblia, e só cabe na deles. Antigamente, nas primeiras traduções, eles colocavam o nome dos tradutores, como toda a Bíblia tem.
Mais recentemente, as editoras estão colocando responsável por estilo, exegese, Antigo Testamento, Novo Testamento. Você pode mandar um e-mail para esse camarada se você acha que ele fez o trabalho errado, ou questionar, né? Eu tive um professor que foi tradutor da NVI, foi um dos tradutores, o Carlos Oswaldo Pinto. Uma sumidade. Eu lamento muito que ele tenha morrido. E uma vez Carlos Oswaldo estava dando aula para a gente lá na Juvep, sobre determinado texto bíblico lá de 1 Timóteo 3,16. E ele falou que a tradução correta seria assim, seria assado. Eu estava com a NVI em mãos, né? Eu sabia que ele tinha participado. Na NVI não está assim, eu provoquei ele, né? Eu não decidi sozinho, éramos uma comissão. Beleza, professor, beleza. Então, ele foi por voto. Tem questões que são assim, bom? Bem, alguma pergunta? Eu posso continuar? Número 4. É necessário saber o propósito das traduções. Acabei já me antecipando ao propósito da Bíblia na linguagem de hoje, né? Mas vou falar o propósito, por exemplo, da Bíblia Viva. A Bíblia Viva começou com um pai, fazia culto doméstico. Ele tinha 6 ou 7 filhos, e todo dia ele fazia culto com as crianças. Era uma escadinha. Então ele começou a fazer uma paráfrase das cartas de Paulo, porque os maiorzinhos entendiam, mas os pequenininhos não entendiam o que ele lia. Então, antes de juntar os filhos, ele fazia uma paráfrase. E aí, quando ele deu fé, expressão idiomada nordestina, né? Quando ele atentou para a questão, já tinha feito a paráfrase de todas as cartas de Paulo. Aí ele tentou publicar na época nos Estados Unidos e não quiseram. Um amigo dele veio fundar a editora Vida no Brasil. Não foi a Vida Nova, foi a Vida. E eles conversaram e um dos dois disse assim: talvez dê certo no Brasil, porque aqui plantando tudo dá, né? E deu certo mesmo. E eles lançaram a Bíblia Viva aqui no Brasil, e era bem cara na época. Depois fizeram, tem aí uns 4 anos mais ou menos, Nova Bíblia Viva. E começou assim, tá? Então cada Bíblia tem um propósito, cada tradução, melhor dizendo, tem um propósito. As Bíblias de Almeida, com esse estilo mais clássico, foram as mais bem aceitas no Brasil, tá? Então a maioria das igrejas usa a Bíblia de Almeida. Por exemplo, você vai na Assembleia de Deus, praticamente todas as Bíblias são Almeida Corrigida, Revista Corrigida, 1995, essa tradução é 1995. Por quê? Porque a Bíblia do Instituto Pentecostal é nessa tradução. Veja se não é Almeida Revista Corrigida. Então cada Bíblia tem um propósito, cada tradução, tá bom? Número 5. Há mais de um tipo de tradução bíblica. Existe o tipo de tradução por equivalência dinâmica, onde a ideia do texto é traduzida, e por equivalência formal, onde as palavras são traduzidas, sendo assim mais literalista. Por exemplo, um missionário queria traduzir que Jesus é o Cordeiro de Deus. Meu amigo, que calor é esse? Ele queria traduzir que Jesus é o Cordeiro de Deus. Naquela sociedade, naquela tribo onde eles estavam, não havia cordeiro. O animal que mais se enquadrava com a ideia do cordeiro na Bíblia para eles lá era um porco. Então eles decidem fazer o seguinte: Jesus é o porco de Deus que tira o pecado do mundo. Eles traduziram assim, com o intuito de fazer o seguinte: quando a gente conseguir traduzir o restante, para mostrar o que na Bíblia é o cordeiro, porque na Bíblia o porco é um animal imundo, né? Mas quando a gente traduzir o restante, a gente faz uma nova tradução aqui de João 1,29. Explica por que a gente traduziu o porco no passado. Interessante, porque senão ia demorar muito mais para eles entenderem a mensagem. Outro missionário queria falar sobre perdão. Ele morava numa cidade tipo Catolé do Rocha antigamente, né? Um matava o outro, outro matava um e por aí vai.
Então, nessa tribo onde esse missionário vivia, quando um camarada matava o índio da tribo rival, ele pegava a mandíbula e pendurava na frente da casa. Matei, pendurei a mandíbula do outro. Era uma humilhação total. Então ele viu aquilo e a palavra perdão existia naquela língua. Então ele traduziu que Deus não pendura nossas mandíbulas. E aí todo mundo ficou abismado. Deus não pendura nossas mandíbulas, a gente ofende ele, a gente peca, ele não vai pendurar nossas mandíbulas? Não, aqueles que creem em Cristo não terão suas mandíbulas penduradas por Deus. E ele formou o conceito de perdão naquela língua que não existia. Isso é muito comum em muitas línguas, gente. A palavra saudade é tipicamente nossa, né? Nas outras línguas não existe um paralelo. No máximo se diz eu sinto sua falta. Mas para nós aqui no Brasil, saudade e sentir falta é muito diferente. Estou sentindo falta de alguns alunos aqui. Não estou com saudade deles, porque eu nem conheço. Eu estou com saudade, posso estar com saudade da minha esposa. Não estou porque também vi ainda agora, né? Mas quando viaja, dá uma saudade, né? Então existe isso, tá? Algumas pessoas acham que o melhor é traduzir as palavras. Outros acham que é melhor traduzir de maneira dinâmica o sentido da passagem. Tá bom? Continuo? Vamos lá. Número 6. Uma Bíblia de estudo pode ser encontrada em mais de uma tradução bíblica. Realmente, a Bíblia de Almeida é a única que eu vi assim, tá? A Bíblia de estudo Almeida é uma excelente Bíblia de estudo. Eu tinha ela impressa, agora eu tenho ela no computador. E eu tenho ela no computador. A Almeida Revista é atualizada e a Almeida Revista corrigida. Tá bom? Bem, outra questão, número 7. Há muita gente falando mal das traduções em português. Se você fizer uma pesquisa aí de 1 hora na internet sobre traduções bíblicas, você vai ver tudo quanto é notícia. Tudo quanto é informação. Então você provavelmente vai encontrar o pessoal do site Sola, tem muitos sites com esse mesmo nome, tá? Sola Escritura, falando mal completamente da Bíblia Shed, das notas de rodapé da Bíblia Shed. Eles chegam a dizer que é uma blasfêmia e tudo mais. Pelo amor de Deus, Shed foi um servo de Deus. Falam da Bíblia da NVI, Nova Versão Internacional, e a maioria das coisas que eles falam é mentira. A maioria. Veja só. Esse projeto aqui, da Nova Versão Internacional, é um projeto internacional mesmo. Então surgiu primeiro em inglês, a New International Version, NIV. É o mesmo projeto, a mesma metodologia. Só que quem traduziu das línguas bíblicas para o inglês foram americanos. E quem traduziu das línguas bíblicas para o português foram brasileiros. Os brasileiros não traduziam a NVI daqui. Traduziram das línguas originais, ok? Aí aconteceu, no projeto da NIV, que é a versão inglesa, uma moça, uma lésbica, participou da comissão de tradução. E eles omitiram, por conta dessa presença lésbica na comissão, algumas passagens de 1 Coríntios 6, que falam sobre homossexualidade. Em português não houve isso. Só quem participou da tradução da NVI foram pastores profundamente sérios para o português. Luiz Saião, Monsieur Shed e tantos outros. Sim, aqui foi. No texto inglês está omitido, no 4 lá. 1 Coríntios 6, 10 e 11 por ali, tem umas palavras que eles engoliram. Mas em português não. Você, acho que é Alexandre que está com a ele, ou Alex? Eu acho que tem um nome, né? Deve ter o nome da equipe de tradução, não sei se tem na sua. Mas geralmente eles colocam só pastores, e pastores de tudo quanto é denominação. Pastor anglicano, luterano, não sei se tem nome, luterano, assembleano, batistas, enfim, tá?
Na Bíblia que eu tenho em casa, eu tenho que ver em casa, eles dizem lá o que cada um fez. Então o que é que o pessoal fez? Desinformadamente estão criticando uma Bíblia que não existe. Eles não levaram muito a sério o projeto, né? Botaram uma pessoa descrente. No Brasil disseram, não, tem que ser só crente, só cristão. Os brasileiros oraram mais, eu acho. Mais alguma questão? Ok. Deixe-me ver outras coisas que eles falam. Ah, tem outra questão. O pessoal aqui dessa Bíblia, dessa última Almeida Corrigida e Fiel, eles fizeram uma versão nova agora, tá? Eles atualizaram a própria tradução, porque a tradução que eu critico no meu livro é um pouco mais antiga, não tinha saído essa versão nova não. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, nessa versão aqui: meus irmãos, seja motivo de grande alegria o fato de cairdes em várias tentações. Nas outras Bíblias todas aqui está assim, o fato de passardes por várias provações. Tiago 2. Aí agora eles corrigiram. Eles têm essa Bíblia disponível online, você pode conferir lá, tá? Acontece que tentação e provação em grego é a mesma palavra. Essa palavra é aqui. Peirasmos. O contexto vai dizer se é tentação ou se é provação, mas eles são tão literalistas que só traduzem como tentação. Só traduziam. Agora eles, de tanto apanharem, resolveram corrigir. Tá bom? Opa. Fica quieto, calma. Número 8. Há inúmeras vantagens em termos muitas traduções em nosso idioma. Eu vou dizer algumas vantagens, vocês me ajudam. Uma das vantagens é que a gente que não tem acesso às línguas originais, pode comparar as traduções em casa, num estudo bíblico. Digam mais. Cadê minha água, hein? Vamos lá, digam aí, vantagens. Temos mais uma tradução bíblica. Não tem não? Encaixa mais, a gente entende melhor. Certo, entendimento. O significado das palavras, você pega uma NVI e pega uma tradução de hoje, você pega dicionário. Aquela palavra que não diz, você vai botar no mesmo versículo da linguagem de hoje, já está decifrando o significado daquela palavra. Alguém está com a nova tradução da linguagem de hoje aí? Alguém tem ela no celular, pelo menos? Tem ela aí ou não? Tem? Então. Abra aí, por favor, em Eclesiastes 11:1, mas não lê ainda não. Eu queria que alguém lesse em alguma versão de Almeida, Eclesiastes 11:1, por gentileza. 11:1. Você está um minutinho, tá, gente? Por favor, Salvador. Não se preocupe com seus pesados, porque depois de muitos juízos o acharás. Ok. Alex, pode ler na NVI, por gentileza? Aqui os seus olhos são guardados, e depois de muitos dias você tornará a entrar. Ok. Borges, né? Por favor, peraí. Pega o microfone. Empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Não. Tá correto. Tá correto. Não. Gente, dinheiro é bom, dinheiro não é ruim não. Dinheiro é bom. Quem é que não gosta de ter dinheiro? Eu não gosto de ter, mas se eu tivesse. Eu gosto, eu não acho que é um mal necessário não, eu acho que é uma bênção. Hã?
Nunca experimentei não, só. Gente, vamos lá. Por que está assim, né? Tão diferente? Porque a NT... Obrigado, viu, Guaxa? Porque na NTLH é uma paráfrase, então ele explica um pouco. Eu tive o privilégio, só assim eu consegui entender esse texto, de ouvir o tradutor da Sociedade Bíblica, acho que é Paulo Teixeira, alguma coisa Teixeira, falando sobre esse texto. Ele explicou o seguinte, que na verdade o lançar o pão sobre as águas não é literal, não é jogar um pedaço de pão na água, não. O pão é o produto do vendedor, e o contexto aí é de povos ribeirinhos. Então os vendedores saíam para vender seus produtos. Era uma quitanda num barco, então, que acontecia em Israel aí 950 a.C. mais ou menos, em alguns lugares de Israel. Então eles saíam vendendo seu produto nas aldeias à prestação, fiado. Depois de uns dias ele voltava para recolher o pagamento. E o que Salomão está dizendo aí é o seguinte: se você ficar em casa sem trabalhar, você não vai ganhar nada. Mas se você for trabalhar, você vai ganhar. Então lance o teu pão sobre as águas, não é literalmente é o barco. E o pão está sobre o barco. E o pão não é somente pão, é comida, é o que ele vendia. Por isso, aí diz: empregue o teu dinheiro em bons negócios. E o quê? E com o tempo você terá o seu lucro. E com o tempo você terá o seu lucro. Rapaz, isso, exatamente. Exato. Eu acho que só vai achar na água se for numa bacia, viu, Solange? Eu acho que só se for numa bacia, jogar no rio já era, né? Já pensou que diferença? Quer falar? Uma das vantagens é essa, tá? Das traduções. Tem uma tradução, tem um texto lá de Amós 4:6, se não me falha a memória, nas Bíblias de Almeida, diz assim: que Deus deixou o povo de dentes limpos. Opa! Aí o cara está com... Só leu o versículo, o cara só leu o versículo, aí está com os dentes podres, sem dinheiro para ir no dentista, um bom dentista. Aí nesse texto diz assim: olha, Deus me respondendo aqui, amém, Senhor, assim como limpasse aqueles dentes do povo do tempo de Amós, nem para o meu também. Só que se você ler o próprio capítulo 4 de Amós, você vai ver que dentes limpos ali significa sem comida. Então não é dente limpo porque foi no dentista, é dente limpo porque ele não existia naquela época desse jeito, né? É dente limpo porque não comeu. Aí na NTLH deve dizer assim, tá com ele aí? Lê, por favor. 400, é isso, né? Deus fez com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Tá, né? Dentes limpos. Rapaz, coisa boa, dente sujo. Porque dente sujo é barriga cheia. Ele veio traz como? Fui eu mesmo que vi, vocês estão vazios em cada cidade. A falta de alimento em todo lugar. E mesmo assim, vocês não voltaram para a 4, 6. Então, é muito interessante, gente, as comparações das Bíblias, tá? Ok, vamos passar. 4.1. Tem muita coisa ainda. Principais traduções do mundo: a Septuaginta e a Vulgata Latina. A Septuaginta é a primeira tradução bíblica da história da humanidade. Eu vou rabiscar ali o quadro. Vou apagar aqui, tá?
Septuaginta, ela também, falei dela na semana passada, ela pode aparecer como esse símbolo aí, ao invés do romano, né? 70, LXX. A primeira tradução da Septuaginta é do ano 200 a.C. E ela é a tradução do Antigo Testamento, que foi escrito em que língua originalmente? Hebraico quase todo, né? Com alguns trechos em que língua? Aramaico. Então é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Tá bom? Então ela é do ano 200 a.C. Houve várias traduções da Septuaginta, várias. E no Novo Testamento, muitas citações do Antigo Testamento são citações da Septuaginta e não do texto hebraico. Tá bom? Jesus e os apóstolos usaram muito a Septuaginta. Muito. Era a Bíblia mais comum, a tradução, vamos dizer assim, a versão mais comum no tempo de Cristo. Então a Septuaginta é estudada ainda hoje. Recomendo, quem quiser enveredar por esse estudo aí, vale muito a pena, tá? Tem um livro do pastor Ezequias Soares, eu não lembro a editora, gente, mas é Ezequias com S, eu acho, Soares, Septuaginta. É um livreto assim com menos de 80 páginas, eu acho. Ele explica tintim por tintim da Septuaginta, vale muito a pena, tá bom? A outra tradução importantíssima foi a Vulgata Latina. Pois não. Ela é do ano 200 a.C. Então eles usavam na época de Jesus muito mais a Septuaginta do que o texto hebraico. Tá? Por exemplo, na sinagoga, ainda hoje, para organizar uma sinagoga, tem que ser 10 famílias de judeus, raça pura, vamos dizer assim. E eles têm que saber pelo menos lei hebraica, pelo menos lei, todas as famílias, pelo menos o homem, né? Se não fizer isso, não dá para fundar uma sinagoga. Então tem grupo de judeus no Alto Sertão, ali pelo lado de Souza, mas não tem sinagoga lá, porque não tem 10 famílias hebraicas que saibam ler hebraico, 10 famílias judias, melhor dizendo, que saibam ler hebraico. Então a leitura da lei nas sinagogas é em hebraico, a leitura, mas era muito comum que houvesse tradução simultânea, sobretudo para o grego ou para o aramaico. Tá bom? Então o hebraico no primeiro século era a língua da religião. O hebraico é a única língua que se tem notícia que deixou de ser falada, deixou de existir, vamos dizer assim, e voltou a existir. Com Israel em 1948, né? Com o retorno do povo para Israel, chamado movimento sionismo. Sionismo quer dizer o retorno para Sião, que é o nome poético de qual cidade bíblica? Sião. Sião é o nome de qual cidade da Bíblia? Jerusalém. Ok? A Vulgata Latina. A Vulgata, ela é do século V mais ou menos depois de Cristo, tá? E ela é considerada a tradução oficial da Babilônia, da Igreja Católica. Depois de Cristo. Quinto, depois de Cristo. Então o latim é a língua oficial da Igreja Católica, por causa dessa tradução aí que eles utilizam, que é uma tradução com muitos equívocos, tá? Muitos erros. Até 1950 e em alguns lugares até 1970 e pouco, as missas eram celebradas aqui no Brasil em latim, com o padre de costas para a igreja. Então todo mundo ficava olhando para frente, né? Que se Deus estivesse ali, estava todo mundo olhando para Deus, tá? E o padre decorava a missa em latim e o povo só respondia com aquela decoreba. Até hoje a missa, só na homilia que
dependendo do padre, pode até fazer uma pregação mais ou menos, né? Dependendo do padre. Mas geralmente eles falam sobre, muitos falam sobre a teologia da libertação, sobre uma notícia ou outra que aconteceu, enfim. Então, com o crescimento dos evangélicos no mundo todo, a Igreja Católica aboliu, mandou parar essa história de missa em latim. Todo o latim que eu estudei foi assistindo o filme Alta Compadecida, tá? Então não sei nada de latim, só do enterro da cachorra. Sem enterrar uma cachorra em latim, que é uma beleza. Se ela tiver um testamento, me chama que eu vou. Eu vi o Luiz Felipe Pondé. Tem um grupo de historiadores e filósofos no Brasil que tem ganhado voz, né? O Leandro Carnal é um careca, um coroa careca, é um historiador. O Mário Sérgio Cortella é aquele que parece um pouco com Augusto Nicodemos, né? A fisionomia dele. Eu gosto de Cortella. Luiz Felipe Pondé é um careca também, se não me engano, mas é mais jovem. E o outro que eu esqueci o nome, tem outro aí, o Clóvis de Barros Filho, né? Que é meio piradinho, até o jeito de falar, o cara diz, rapaz, esse cara é perturbado. Mas é muito inteligente também. E Pondé, vale a pena ver esse povo, porque eles que estão fazendo a cabeça da garotada hoje em dia, viu? Pronto, Carnal é ateu, não podia ser, ele não é espiritual, ele é carnal, né? Com perdão do trocadilho. Cortella estudou no mosteiro dos 18 aos 22 anos, né? E é de formação católica, mas não é católico praticante, como ele diz hoje em dia. O Clóvis de Barros, eu não sei o que ele é. E Pondé é um agnóstico. Ele era ateu, mas evoluiu um pouquinho. Então o ateu diz, não existe nada. O agnóstico diz assim, existe alguma coisa, eu não sei o que é, tá? E o Pondé, Luiz Felipe Pondé, ele é amigo de muitos pastores, inclusive do Jonas Madureira, que eu vi você com o livro dele agora à noite, né? E Ed Renekiewicz, enfim, ele tem muitos amigos pastores. E é interessante, mesmo ele sendo ateu ou agnóstico, como ele entende o pensamento protestante, realmente. E eu vi uma palestra dele, eu vi um trechinho de uma palestra dele no Facebook e tal, eu disse, rapaz, vale a pena assistir toda. Aí eu fui ver todinha. É muito interessante, ele está numa universidade e ele fala assim, os evangélicos vão dominar o mundo. Você já viu, alguém aqui já viu isso? Muito curioso. O mundo não, vão dominar o Brasil. Aí ele começa a falar realmente como acontece na igreja evangélica. Ele conhece, tá? Ele não acredita, mas ele conhece. E ele disse assim, a igreja católica, muita burocracia. Quer fundar uma nova paróquia, uma nova igreja, vai para Roma, ele fala, inclusive assim, vai para Roma, vem de Roma, vai para Roma, vem de Roma, vai escolher um padre e tal, um século para fundar uma nova igreja. Eles, os evangélicos, não. Uma sala vazia, Jesus no coração, não é assim que a gente fala? Sem cadeiras de plástico e começa a pregação. E é assim ou não é? Então, com o crescimento, por isso que escolheram um Papa latino pela primeira vez, né? Um Papa latino. E por isso que ele já veio tanto por aqui. Opa, senti agora a pressão. Então, com o avanço do protestantismo no Brasil e no mundo todo, a Igreja Católica mandou parar com essa história de missa em latim, mas ainda hoje consideram a Vulgata como a tradução oficial da Igreja Católica, tá bom? E mandaram então celebrar as missas no vernáculo, ou seja, na língua de cada lugar. Alguma questão mais? Pois não. É pelos católicos. É. Como é? É a versão oficial. Eles nem fazem muita menção aos textos originais, às línguas originais. É a Vulgata. A Vulgata é a Bíblia deles. Tá? Ok, queridos. Então, principais traduções no Brasil. A principal tradução é de Almeida, João Ferreira de Almeida.
não tem para onde ir. João Ferreira de Almeida nunca foi padre. Opa! Alguém pode dizer assim, mas eu tenho uma Bíblia lá em casa, ou eu já vi, eu não tenho não, mas eu já vi, que tem assim, Padre João Ferreira de Almeida. Quem bexiga botou aquilo lá? Gente, isso foi uma confusão tão grande, porque ele nunca foi padre católico, ele foi padre protestante. E até hoje está Pois é, então o pessoal, né, eu cresci na igreja ouvindo, porque ele era padre, se converteu e traduzia a Bíblia. Não, ele se converteu, ele era português, João Ferreira de Almeida, se converteu aos 16 anos de idade. Ele já era um troglodita, como diz Chaves, né? Já era um poliglota. E ele foi para Malásia, depois para a Holanda, ele foi ordenado pastor na Holanda. E na Holanda, eles chamam os pastores de padres, porque é um pai na fé. Então ele era um padre, o padre João Ferreira de Almeida, ou quer dizer, ele era um pastor, João Ferreira de Almeida. E aí quando fizeram as primeiras Bíblias de Almeida no Brasil, vinha com esse bendito pronome aí, padre, para atrapalhar. Ele nunca foi padre católico, tá bom? Ele era um padre protestante, vamos dizer assim. Veja só o trabalho dele, eu coloquei o resuminho aqui, né? Almeida traduziu todo o Novo Testamento. Em seguida iniciou o trabalho de tradução do Antigo em textos alternados, e assim ele traduziu desde Gênesis até Ezequiel 48:21, vindo a morrer depois disso. Então ele não completou a tradução do Antigo Testamento, porque na verdade ele fez a tradução do Novo Testamento, mandou para uma revisão. Naquela época não mandava por e-mail, então mandou o texto mesmo, a tradução. Perderam lá com irresponsabilidade. Rapaz, diga aí. Aí ele fez de novo o trabalho, sem computador, fez de novo. Aí depois começou o Antigo Testamento e morreu, não deu tempo de traduzir tudo. Aí o discípulo dele, este holandês aí, um reverendo, chamado Johannes Opdenacker, pastor holandês da igreja da Batávia, na ilha de Java, foi quem completou a tradução. E ele colocou o nome de João Ferreira na tradução, como uma homenagem, embora ele não tenha traduzido toda a Bíblia, mas pudera, né? Quase toda. Isso foi em 1694. Mas a obra de tradução da primeira Bíblia para a língua portuguesa durou 106 anos, com João Ferreira até esse discípulo dele aí, e até a conclusão em 1751. Já pensou? Então essa Bíblia que você tem em mãos, e eu também aqui, que tem Bíblia João Ferreira de Almeida, não é o nome do tradutor, é o nome da tradução. Porque se a gente fosse ler a Bíblia que ele traduziu, a gente não ia mais entender. Então foram feitas muitas revisões, de modo que essa Bíblia que nós temos em mãos não é mais a que o nosso pastor traduziu, tá? Aqui no século 17. Estou sendo claro? Alguma pergunta? Não deixe o microfone inibir vocês, tá bom? É só para eu não morrer aqui, desvelar. Vocês viram no grupo, né? Ah não, foi no grupo que eu falei, não foi para outra pessoa. Que eu preferia não usar o microfone, mas como não tem jeito, tá bom? Bem, alguma questão? Vamos lá, queridos. Depois que João Ferreira traduziu, um padre, sim, católico, traduziu a Bíblia para o português, que foi o padre João Figueiredo. Então alguns católicos dizem que João Figueiredo, a tradução de João Figueiredo é a primeira tradução bíblica em português, mas não é, é a segunda. A de João Ferreira é a primeira. No livro eu explico direitinho, questões de dados e tudo mais. E eu não decoro essas coisas. Tem coisa que não dá para decorar, né? Eu não decorei. Pode ser que vocês decorem. Ok, tradução versus paráfrase. A gente já viu o exemplo aqui, né? Borges leu a paráfrase e nós vimos as traduções, como são úteis. Às vezes eu gosto de ler paráfrase com minha esposa. A gente vai lendo a paráfrase e esse texto aqui é aquele que diz assim assado. A gente lembra da tradução, né? Geralmente ela lembra mais que eu. E é curioso, né? Aí a gente analisa, às vezes, dependendo do texto, dependendo do versículo,
se ficou mais fácil, se era melhor a tradução, enfim. Particularmente eu gosto de fazer isso. Número 4, tradução do Novo Mundo. A tradução da Testemunha de Jeová, chamada TNM, tradução do Novo Mundo, né? Foi o seguinte: um pastor batista escreveu um panfleto nos Estados Unidos, pertinho de onde a Testemunha de Jeová iniciaram seu trabalho de heresia. E ele foi mostrando que quantas heresias tinham lá naquele novo grupo religioso. Então o líder, na época lá das Testemunhas de Jeová, fez o seguinte: processou o pastor. Isso é calúnia, isso é difamação. Foram para o tribunal. No tribunal, o juiz perguntou, o pastor disse assim: eu afirmo o que eu disse, reafirmo, porque esses camaradas estão distorcendo os textos bíblicos, eles não entendem de línguas originais. Aí o cara disse: eu entendo sim, eu entendo de hebraico, de grego, da gota serena, entendo tudo. Pode dizer gota serena aqui em Santa Rita? De uma pessoa não tem problema não, tá? Contexto. Aí o juiz fez o seguinte: você entende mesmo? Pode entrar. Mandou entrar um professor de hebraico com a prova em hebraico para o cara responder. E era para ele traduzir alguns versículos de Gênesis capítulo 1, mas não tinha referência, né? Se você já vê hebraico, se escreve da direita para a esquerda, o alfabeto é totalmente diferente. Aquilo é uma loucura para entender. E aí o cara não soube traduzir perante o juiz. O juiz pegou o martelinho, pá, deu causa para o pastor. Tendo passado vergonha em público, o cara chegou lá no salão do rei e disse: agora não dá mais para enganar esse povo. Aqui não diz com essas palavras, né? A gente tem que ter a nossa própria tradução bíblica. E aí nasceu a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, onde eles vão fazer de tudo. Eu deveria ter trazido, eu vou trazer na próxima aula, tá bom? Se alguém terça-feira lembrar de manhã, pronto, tragam também. Respondeu que eles fizeram uma análise das escrituras do conceito de fora e eles têm essas técnicas de análise que fizeram para ter essa condição. Não tem como conhecimento, mas eles têm que fazer só eles têm. É só eles têm, realmente. Diga, Luiz. Eu passei 6 meses estudando com o ancião. O que foi, cara? O ancião é o pastor da Testemunha de Jeová. Quase que doía. Rapaz, quando o cara quer se afirmar muito, é que não é, né? Eu nunca vi Pelé dizendo: rapaz, eu sou melhor mesmo, rapaz, acredito. Nunca vi Pelé falando isso, né? Não precisa, né? Se assiste um filme Pelé ou Enéas, você sabe que não tem paralelo. A Bíblia do Testemunho de Jeová, Mateus 18, 11, não tem. Mateus 18, 11, na Bíblia, ele tem só um passinho assim. Porque, primeiramente, assim, porque o Filho do Homem veio salvar, porque a Bíblia. Vários versículos não tem. Aí eu deixei uma coisa assim: mas o seu acrescentou daquilo que eu. Tem vários versículos. Aqui tem muito, né? Por aqui tem bastante.
testemunhos de Jeová, eles creem unicamente na Bíblia como uma palavra de Deus, mas a interpretação da Bíblia é restrita ao chamado corpo com vergonha. Sim. Não é isso? Isso. Que da sede da organização produz as revistas Sentinela e Despertai, além de outros livros aceitos pelos adeptos, sem nenhum questionamento. Queridos, vejam só. Então, as principais ênfases da Bíblia das Testemunhas de Jeová é na distorção da divindade de Jesus. Eles não admitem que Jesus é Deus, de maneira nenhuma. Primeiro, o nome Jeová é uma tradução incorreta, tá? É uma tradução incorreta. E vem do tetragrama YHWH. É assim que está o texto hebraico. Cada vez que aparece na nossa Bíblia, só aparece no Antigo Testamento, tá? Se aparecer no Novo, está errado. Essa palavra aqui, Senhor, toda em caixa alta, é a tradução disso aqui. É chamado de tetragrama. Tetra, porque são 4, grama, porque são letras. São 4 consoantes, tá? Então, para que nós ocidentais não pronunciamos palavras sem vogais, a gente não consegue. Então, para que o nome pudesse ser lido, eles incluíram as vogais do nome Adonai. Adonai é igual a Senhor em hebraico. Em Hebreus não, tá? Hebraico. Eles colocaram as vogais aqui no tetragrama, que na verdade perdeu-se a pronúncia. Por causa do terceiro mandamento, lá de Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor em vão. É esse nome que está lá, não é Senhor não. É não tomarás o nome em vão. Então, a gente não sabe se a pronúncia é correta. E a quem diga que seja Iavé, Iavé, Javé, Ieoa, mas Jeová não está não. Jeová não dá, porque para dar Jeová, eles pegaram as vogais de outra palavra misturada. Então, em português, as Bíblias são traduzidas assim: Senhor, todo em caixa alta, para diferenciar de Senhor, que é Adonai, e de Kyrios, ou Kurios, como alguns falam, né? Kyrios é Senhor em grego, tá? Então, no Novo Testamento só tem Senhor com S minúsculo. O Senhor de alguma fazenda, o Senhor de alguma palavra. E o Senhor com S maiúsculo é o pronome que o Novo Testamento mais usa para Jesus. Tá? Então o nome Jeová nem existe, na verdade. Para começo de conversa. Nem existe. Eles não estudam grego nem estudam hebraico lá. Eu fiz uma entrevista na casa de um ancião. Uma vez a gente estava estudando sectas heresias lá na igreja, lá na minha igreja na Torre, de São Pentecostal. E eu fui lá no salão perto do Salão do Reino ali na Rua da Juvepe, saindo para a primeira igreja batista, sabe? Não tem mais não. Aí eu cheguei e falei lá, disse, olha, nós estamos estudando as principais religiões do Brasil, eu investigar as sectas heresias, né? E eu sei que tem. Não é mentira, né? Só bandeia a linguagem, né? Então, eu sei que tem muita coisa desatualizada nos livros, e tem mesmo, tá? Principalmente as receitas, porque toda hora eles mudam a interpretação do texto. Por exemplo, os mormons antigamente não aceitavam livros. Quando eles saíram de Salt Lake City, de Utah, para alcançar sobretudo aqui a América Latina e a África, ainda não como. Eles passaram a aceitar. E qual foi a desculpa que eles deram? Nenhuma. Tá? Então, aí eu disse para ele, a gente queria fazer uma entrevista com algum ancião e tal. Aí o camarada me recebeu muito bem lá. Eu tenho essa entrevista ainda hoje, foram 2 horas de conversa. Eu prometi que eu não ia passar para ninguém. Está gravado no meu computador, não? Não, prometi que não ia. Eles não são crentes, não sou. Aí, mas eu digo a vocês o conteúdo. Não disse que eu ia passar, não disse que eu ia dizer. Aí, a gravação não. Aí a gente conversou 2 horas, cara. Foi toda hora ele tentando me proselitar. Eu disse, não. Aí ele veio uma pilha de livros. Eu tinha conseguido com alguns registros de Jeová lá.
E aí fui. Minha última pergunta era sobre João 1, né, que é totalmente distorcido lá. Na nossa Bíblia, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo pode ser traduzido por palavra, pode, mas eles traduziam assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, para dizer que Jesus, que é a palavra, é outro Deus diferente de Jeová, que seria Deus Pai. E aí, pior ainda, porque ele era idolatria, né? Enfim, eu disse: olha, você estudou grego? Não, eu estudei, não é mais aqui. Não existe nenhum erudito em língua grega, fora das testemunhas de Jeová, eu falei para ele, que aceita a tradução que vocês fazem. Só vocês que aceitam, o mundo todinho. Isso não é demais, não? A tradução de Almeida, as outras Bíblias todinha, o cara é crente, o cara é incrédulo, é ateu, é católico, eles aceitam, eles que estão traduzindo corretamente. A de vocês, só vocês aceitam. Está errado. Vocês estão sendo enganados e o Senhor está enganando muita gente, dizendo que Jesus não é Deus. E quem não tem um filho não tem um pai. E quem não tem um filho vai para o inferno para morrer. Se arrependa. Aí acabou. Ele foi super gentil, ele me recebeu em casa. Eu e mais um rapaz do almoço, olha aí. Enfim, mas eu quero dar um texto com vocês, para a gente seguir. 1 João 5,21 está exatamente do mesmo jeito na nossa Bíblia e na deles. 1 João 5,21. Por gentileza. Quem pode ler? Esse eles não traduziram errado. Peraí. E guardai-vos dos ídolos. Então, versículo 20. 5,20. Desculpa aí. Sabemos também que já vemos de Deus nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quer um bolinho d'água para engolir isso aí? Está do mesmo jeito na Bíblia deles. Por providência divina, eles não traduziram errado isso aí. Você pode pegar. Quem não tem a Bíblia, pode ver. Quem não tem, pode olhar na internet. É jw.org. Aí você acha a Bíblia dele, a versão antiga, a versão atual, jw.org. Pode pegar a Bíblia de qualquer tipo de Jeová. Se você crê que Jesus é Deus, crê não. Não pega aqui a sua Bíblia. Você está errado. Não lembro não, cara, mas acho que está igualzinho. Veja lá. É tarefa de casa para Diego. Eu acho que está igualzinho mesmo. Tá? Bem, vamos passar. Alguma pergunta a mais sobre a Bíblia deles? Tem muitas outras passagens distorcidas, tá, gente? Mas é sempre nessa toada aí da divindade de Jesus. A Bíblia em áudio. A primeira Bíblia em áudio em português, ou pro português, melhor dizendo, foi a de Cid Moreira. Aquela Bíblia que, se você escuta enquanto está viajando de carro à noite, quando você abre o olho, você está dentro da Bíblia, você está no céu, né? Já ouviu o Cid Moreira narrando? No princípio, Deus. Meu amigo, dá um sono, tá? Depois, mas foram 135 horas de gravações, amigo. Foi um projeto gigantesco. Cid Moreira é um pastor da Igreja Adventista hoje em dia, tá? Então tem outros projetos da Bíblia em áudio hoje em dia, graças a Deus. Tem sites, eu não lembro de nenhum agora, gente. Não, tem o da Bíblia Online. Bíblia Online. Tem um recurso lá que você bota para tocar, ele lê a Bíblia. É bacana para quem tem dificuldade de concentração. Você lendo e ouvindo, tá? Ok, e tem muitos outros. A Bíblia em Braille. Um francês chamado Louis Braille, é o nome do cabra, tá? Inventou em Paris um sistema para leitura de cegos no ano de 1827. Olha como é antigo. Que leva ainda hoje o seu sobrenome. A Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Deixa eu corrigir aqui. A Sociedade Bíblica do Brasil imprime a Bíblia completa em Braille
para possibilitar, além da audição das Sagradas Escrituras, sua leitura aos deficientes visuais. A Bíblia inteira em português é um composto de 28 volumes. Então nunca peça para o irmão que é cego: não trouxe sua Bíblia, meu irmão? Passe lá com seu carro para poder trazer os 28 volumes, tá, da Bíblia, e espere ele achar, se você quiser que ele leia no culto, tá? Porque a impressora que imprime em braille é muito mais devagar do que a impressora que imprime a Bíblia sem ser em braille, vamos dizer assim, só o texto. A Sociedade Bíblica do Brasil imprime uma Bíblia fica pronta a cada 3 segundos. Uma Bíblia fica pronta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pim. Não, essa não. Bem, só os antigos perceberam. Na China, eles têm a gráfica mais rápida do mundo de impressão de Bíblias. É uma Bíblia a cada segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas não é só para o mandarim que eles imprimem, né? Eles imprimem para o mundo todo. Tá bom? Mas tem muito crente lá, cara. Tem muito crente, né? É 1 bilhão de pessoas. Tentaram fazer na época do comunismo mais severo na China um censo, né? Para dizer que não tinha religião lá. Eles tinham consultado, não sei qual é a palavra correta, mas tinham pesquisado. Em torno de 40% da população já tem encontrado mais de 100 milhões de crentes. Isso tem uns 40 anos. Aí o governo mandou parar, porque se o país todo soubesse do resultado, ia ter uma revolução na China, né? Tem muito mais crente do que eu, vamos nos unir. Aí o governo mandou parar. Bem, qual é a melhor tradução bíblica? Vendo tudo isso, essa não é uma pergunta fácil, né? Então eu costumo responder o seguinte: depende do propósito. Para que a melhor tradução bíblica? Eu acho que essa pergunta é que nem cartão de crédito, né? É pessoal e intransferível. Isso é quando a gente é casado, que não é pessoal, né? A melhor tradução bíblica é aquela que você lê e entende. Essa é a melhor tradução. Você lê e entende a sua Bíblia. Vai chegar em outras aulas, mais do que essa daqui, que eu vou pedir para vocês lerem textos bíblicos e dizer o que é que está escrito aí. Então eu faço isso em todas as turmas. Em muitas ocasiões não dá para saber o que está escrito. Vossa jactância não é boa. O que é jactância? É orgulho, né? Mas eu só sei porque eu olhei no dicionário ou fiz comparação de tradução. Ninguém usa isso aí. Então se você lê e entende, agora não acho que a sua tradução mais antiga, porque você decorou alguns textos nela, é a melhor, não, porque você decorou. É a melhor que a gente entende. A que eu mais tenho usado, irmãos, é a Almeida século 21, tá? Ela tem um estilo parecido com o estilo natural das Bíblias de Almeida, mas não vai tanto quanto a NVI. Adoro a NVI também, mas a que eu mais uso é a Almeida 21. E eu estou lendo agora alguns trechos, até quero ler ela toda, a NVT, que eu achei muito bacana também. Tem muitos textos que estão mais claros na nova versão transformadora. Eu estou usando e estou recomendando, tá? Então a melhor tradução bíblica, eu acho que aqui a gente lê e entende. Se você é poliglota, pode ler em várias línguas, maravilha. Diga, digam. E sabendo agora. Não, é uma ótima tradução. Eu não. Agora é a melhor tradução em termos de quê? De fidelidade aos originais ou de comunicação, de relevância de comunicação, entendeu? Depende do critério. Às vezes a gente lê um texto na nossa Bíblia que a nota de rodapé diz assim: esse trecho tal ou essa palavra não existe nos melhores manuscritos. Então o melhor manuscrito pode ser, eu posso ter a concepção de que o melhor manuscrito é o A, B, C e teu nome? Francisco pode ser que
são 1, 2, 3. Os manuscritos são 2 e 3. Entendeu? Não varia. Sim. Que não é tradução, né? Mas assim, nas versões que eu achei melhor dela, foi a versão de compreensão. Para mim, De quê? Compreensão. facilitou para mim. Não que compreenda tudo, também Claro. Olha só, tem na Rádio Transmundial, quem quiser acompanhar, tem muitos programas bons lá. Tem 2 que eu acompanho. Rota 66, que é com o Luiz Saião. Eu ouvi todo no carro, Rota 66. E agora eu estou querendo os programas através da Bíblia. Também é a Bíblia toda, mas outra abordagem. O Rota 66 é com o Luiz Saião. Ele faz exposição e depois o interlocutor, outro pastor que apresenta com ele, faz algumas perguntas. O através da Bíblia é uma reação, demora um pouco mais. Então no Rota, Luiz Saião é o chefe de tradução da NVI, né? Então muitas vezes ele não diz assim, na Bíblia, ou no texto ele diz assim, na nova versão internacional das Escrituras está escrito o seguinte. Muitas vezes muitos programas, como 613, muitos programas ele começou assim. Porque ele fez o trabalho, vai usar outra, né? Já pensou? Bem, vamos ver a questão de capítulos e versículos. A gente demorou um pouco hoje nessa questão das traduções, porque é um pouco mais rebuscado mesmo, tá? Mais na frente a gente vai ser mais bíblico-teológicas. Veja só, até o século XVIII, a Bíblia não era dividida em capítulos. Puxa vida, eu até me atrapalhei. Não é 18, gente, é 13. Está errado aí. É 13. Até o século XIII, a Bíblia não era dividida em capítulos. A divisão em capítulos foi introduzida em 1227, que é o século XIII, pelo professor universitário parisiense Stephen Langton, que viria a ser eleito mais tarde bispo de Cantuária, uma igreja muito importante no cristianismo, tá? Então, até esse ano aí, os crentes têm muito mais dificuldade de encontrar uma passagem bíblica. Imagina você procurando uma citação do livro de Jeremias, em Levítico, em Números. Já pensou? Meu amigo, hoje com capítulo e versículo, às vezes a gente demora. Imagina 100 capítulos sem versículo, né? A divisão em versículos demorou muito mais. Veja que foi depois da reforma, 1551, também por um parisiense chamado Robert Stephanus. Ambas as divisões tiveram como objetivo facilitar a consulta e as citações bíblicas, e foram aceitas tanto pelos cristãos como pelos judeus. Claro, isso é uma maravilha. Não quer dizer que todos os capítulos da Bíblia estão divididos corretamente. Não, tem muito capítulo que foi dividido errado, tá bom? E tem muito versículo também que foi dividido errado. E aí quando às vezes a gente está lendo uma tradução que vê na outra, diz, opa, essa frase aqui está no outro versículo. Por quê? Porque já é uma correção discreta, mas tá? Eu vou dar um exemplo, não vamos ler aqui, mas vocês podem olhar em casa, tá? Isaías 53, deixa eu apagar aqui, está muito embaixo. Já falei para vocês? Isaías 53, 1 está errado. O capítulo não começa aí, o assunto não começa aí. Começa em 52, 13 e vai até 53, 12. Então tem Bíblias que já coloca lá em 52, 13 o título. Outra passagem que está dividida errada, outro capítulo do Novo Testamento, é Efésios. Capítulo 5, né?
ali acho que 22 começa a falar do matrimônio, do casal, tal. E aí o capítulo 6 começa a falar dos filhos. Então na verdade vai até, esse parágrafo deveria ir até, deixa eu ver aqui, 6, 9. 6, 9. É o mesmo assunto. Não tem divisão aí não. Então tem capítulos e tem versículos que estão divididos errado. Tá bom. Eu não estou preferindo a Bíblia sem capítulo não. Eu estou dizendo que é melhor com capítulo. Mas que o trabalho não foi perfeito. Porque esse trabalho não foi feito pelos apóstolos, por Jesus Cristo, pelos profetas, não. Foi um trabalho feito por um crente como nós. Isso, exatamente. Eu lembro de duas passagens aqui. Atos 8 começa na verdade a história no versículo antes. Saulo aprovando a morte de Estevão. E João 7,53, que é o último versículo, começa a história da mulher pegar em adultério, aquela do quem não tiver pecado atire a pedra. Não começa no 8,1, que vai até o 8,11. É 7,53 a 8,11. É outro capítulo dividido errado, que era para começar antes. É um versículo antes. Bem, vamos encerrar por aqui. Alguma pergunta? Mas vou fazer chamada com vocês, tá? Perguntas? Diga. Como? Diga aí. Por favor, vão assinando e colocando o seu nome elegível com o CPF. Depois eu faço a chamada, tá? Esse CPF aí, gente, que você falou, não consegui fazer o boleto daquele jeito. Tive que fazer tudo no meu nome, tá? Aí coloque direitinho aí. E a chamada eu faço em casa, a próxima vez. No caso desse texto aí, Diga. Olha esse versículo de Esther 7,9, ele perde a majestade no seu versículo, o maior versículo da Bíblia. Então temos lá em consideração. O maior versículo? Não sei, irmão. Porque eu estou falando da divisão do capítulo errado, né? Esse aí talvez esteja, só o versículo esteja certo. Tá bom? É Eclesiastes 11:1. Diego, fala aí, Diego. Diga. Como é que diz?